Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel Eu sou o Guilherme Souza. e hoje a gente está aqui para falar sobre o nosso penúltimo filme. Penúltimo, foi rápido, hein, Guilherme? Foi. Já é o nono filme. A gente está aqui para falar sobre o filme que estreou recentemente no cinema. Tem 2 indicações ao Oscar, sendo o Oscar de melhor filme e o Oscar de melhor roteiro adaptado. Acabou de ganhar, inclusive, Writers Guild of America. A gente está aqui para falar sobre o único filme dirigido e escrito por mulher que está concorrendo ao Oscar de melhor filme em 2023. A gente está aqui para falar sobre Entre Mulheres. Lançado recentemente aqui no cinema no Brasil, ainda está em cartaz, então vá assistir. Se você está completando os filmes do Oscar, é o último dos 10 filmes a estrear, de fato, aqui no Brasil. Bem em cima da data, inclusive, falta só uma semana pro Oscar e o filme estreou na última quinta-feira, no dia 2. Então, ainda dá tempo de assistir antes da premiação. Não tem data de estreia nos streamings, então assistir, não fique esperando não, vai prestigiar, porque eu já vou dizer que é um bom filme. Então, é o tipo de filme que vale a pena ser visto no cinema. Ele é escrito e dirigido pela Sarah Polley, uma diretora que não é estreante, apesar de ter feito alguns filmes que não estouram, né? Eu imagino, pro grande público. Você conhecia alguma coisa dela anterior, Gui? Não conhecia. Esse já é o 5º filme dela, longa-metragem, 4º filme longa-metragem. Ela tem 2 curtas também, mas ela já concorreu ao Oscar antes, inclusive com o seu primeiro longa-metragem, que foi Away From Her, lá em 2008. Então já faz um tempo que ela tá escrevendo e dirigindo. Ela já tem projetos para o futuro. E muito feliz que ela esteja concorrendo, porque, para mim, de fato, um roteiro muito bem escrito. Vamos para a sinopse. Um grupo de mulheres de uma colônia religiosa isolada tem dificuldades em manter a sua fé intacta após uma série de abusos sexuais cometidos pelos homens de sua aldeia. Você já sabia alguma coisa do filme, Guilherme, antes? Não sabia nada. Nem trailer eu tinha visto. Esse filme que é mais underground, digamos assim, que você não é bombardeado de trailer, eu evito, assim, ao máximo pra assistir sabendo o menos possível, que eu acho que a experiência eu sempre sou pego de surpresa, assim, sempre me agrada bastante. Pode crer. Bom, então vamos para nossa análise. Vamos lá. We will be forced to leave the colonies if we do not forgive these men. None of you will listen to reason. We know that we've not imagined these attacks. We know that we are bruised and terrified. Hope for the unknown is good. It is better than hatred of the familiar. Então, Gui, começa então falando sobre as suas impressões iniciais. Eu acho que nesse filme a gente vai acabar falando pouco na sessão sem spoilers, porque ele é um filme que, se você não viu ainda, eu só vou dizer pra você ir correndo no cinema ver antes de assistir qualquer coisa, porque tem algumas coisinhas que estão revelando muito claramente aí em sinopse e tal, que eu acho importante ver sem saber. Então a gente vai falar pouco aqui na sessão sem spoilers e recomendo só que vão assistir, mas fala sobre suas impressões iniciais, Gui. Pô, então, como eu já falei um pouco, eu fui ver o filme sem saber absolutamente nada, assim, do filme, né? Tipo, não sabia nada, não sabia a premissa, nem a sinopse, nada. Eu sabia só que era um filme que merecia ser visto, né? E por obrigação assistir, porque tá concorrendo ao Oscar aí como o melhor filme, né? É o mais importante, e ainda como roteiro, que é uma das coisas pra mim que eu levo muito, assim, tipo, eu gosto bastante, por mais que eu não entenda tanto como você, mas eu gosto dos filmes que tem boa história. Falar o mínimo do filme, eu gosto muito do filme, ele me pega muito de surpresa, assim, com os temas, com a abordagem que o filme traz, sabe? Tipo, pô, ele começa muito bem, assim, e, pô, é uma puta história, forte pra caramba, né? Eu acho que é um negócio que tem que ser trazido e tem que ganhar cada vez mais destaque, palco, diálogo sobre isso. E é um bagulho que, pô, é um filme fictício, né? Baseado num livro, mas é um negócio que, né, aconteceria, como você falou que já aconteceu.
Pô, é bizarro, assim, tipo... E é muito bom, assim, muito... Não vou falar nem motivacional, acho que não é a palavra, mas é gostoso de ver, assim, tipo, a energia, assim, a luta, assim, é um negócio que eu gostei de ver, assim, é um filme que, pô, é um bom filme, assim. Pô, é um filmão, assim. Eu achei filmão. Eu vi muita gente discutindo depois, né? Eu sou uma pessoa que eu assisto as coisas e vou pesquisar sobre, né? Vi bastante gente discutindo o fato dele não ser muito cinematográfico, assim. Dele ser muito. Eu sempre falo isso pra você, né? Ah, é meio teatrão. É, ele tem essa característica, não vá ao cinema enganado. Você vai sentar e você vai ver por 1h55 exatamente o que o título te promete. Mulheres falando. É isso que vai acontecer. São mulheres falando e elas estão discutindo um assunto muito sério e muito pesado, né? Eu acho que dos 10 filmes do Oscar, eu acho que esse é o mais pesado. É. E é muito curioso como ele é o mais pesado, ao mesmo tempo que ele não mostra nada, né? Então, ele mostra virtualmente pouco, assim, pouco mesmo, sobre esses abusos sexuais. Ele mostra muito depois, né? O que está acontecendo. O que aconteceu na psique das pessoas, né? Que ficaram ali, das mulheres especialmente. E como elas são confrontadas com a própria fé, né? Porque eles são uma colônia religiosa. Então, eu acho muito bonito a construção do filme todo, ao mesmo tempo que eu acho ele extremamente violento. As imagens que eles suscitam na nossa cabeça, a discussão que elas estão tendo é muito visceral, assim, e é muito forte. Bem mais forte, inclusive, eu assisti esse filme e me fez baixar a nota de Nada de Novo no Front, porque esse é um filme muito forte, muito pesado, tão bem construído quanto. E, cara, que roteiro bom. Que roteiro bom. Eu acho que o roteiro, às vezes, ele dá umas patinadas, mas a gente fala. Eu não sei o quanto que é culpa do roteiro, o quanto que é culpa do livro original. Não é uma opinião generalizada, porque conversando com a Beatriz, a gente foi ver junto, fomos ver eu, a Beatriz, uma amiga minha, a Natália, e nós três tivemos mais ou menos a mesma impressão, só que a Beatriz tem algumas outras interpretações sobre o filme e alguns aspectos técnicos. Tem alguma coisa técnica que você queira falar muito, Gui? Então, você falou o filme não é muito cinematográfico, né? Ele não é muito cinema. Pô, mas mesmo assim, eu gosto muito do filme. Eu concordo em partes, né? Que ele tem muito essa coisa teatro, 2 horas de filme, 1h40, né? Eu acho que ele não é tão grande. Eu acho que, né, quase 2 horas de filme de mulheres falando, mas eu gosto, assim, de quando ele tenta ser cinema, sabe? Tipo, pô, eu gosto bastante até da câmera, assim, por mais que simples que seja, assim, eu gosto bastante. A fotografia do filme me agrada bastante, assim, o quanto ele envelhece o filme, né, nos tons, assim, e tal. Pô, eu gosto do filme, assim, ele é bem, né, não é muito perfeito nas outras coisas, mas ele é bem trabalhadinho, assim, não tem grandes defeitos, não. Ele se mantém no mesmo nível, assim. Eu gosto bastante, no geral, de tudo, assim. É um filmão. Eu gosto muito do roteiro, eu gosto bastante da direção. Eu acho que a Sarah Polley, ela trabalhou de uma maneira incrível, assim. Ela tem pouco espaço, ela tem muitas atrizes, ela tem poucas situações, mas ela tem o público, né? Porque ela consegue te prender naquele celeiro que elas estão discutindo, e ela consegue dar muito espaço para todas as atrizes brilharem assim. E eu acho até que podia render uma indicação à melhor direção, cara. Porque eu acho que ela tá dirigindo bem demais, demais. Eu acho que com o tipo de filme que tá sendo aqui, ele é muito mais difícil de trabalhar em relação à direção do que outros. Pô, eu colocaria esse filme em melhor direção umas 10 vezes antes de colocar o Robin Ostlund por Triângulo da Tristeza, entendeu? O Ruben Ostlund. Eu acho que ela dirigiu muito melhor, assim. Já fica aqui a minha indignação desse filme ter sido um pouco esnobado.
em direção, pra mim, muito forte. E atriz, mano, coadjuvante. Pra mim, podia muito fácil a Jessie Buckley também ser indicada como melhor atriz coadjuvante. Não por demérito das outras atrizes que estão concorrendo a melhor atriz coadjuvante. Longe disso. Mas eu gosto muito do trabalho da Jessie Buckley. Eu sei que o filme, ele dá essa chance, assim, mas, por exemplo, entre a Jessie Buckley e a Jamie Lee Curtis, eu acho que eu prefiro a Jessie Buckley e também a Hong Shaw por The Whale. Eu acho que eu ainda prefiro a Jessie Buckley. Então, eu sinto que esse filme podia ter ganho algumas outras indicações. Você falou da fotografia, você entende muito mais de fotografia que eu, obviamente, porque você é fotógrafo. Mas eu não gostei nada da fotografia do filme. Se for pra falar algum defeito, eu achei a fotografia pálida, esquisita, sem emoção, sem calor. Eu sei que ela até combina com o filme. É isso que eu ia falar. A Beatriz, eu falei isso com ela. No começo ela falou também não gostei, mas depois refletindo ela falou, pô, eu acho que a fotografia combina muito. Eu não gostei. Eu entendo o propósito, eu ainda achei feio. Eu acho que o filme podia ser mais bonito. Eu acho que foi um erro bem grande, assim, da fotografia do filme. Mas você pode falar melhor. Fala sobre. Pô, então, eu gosto da fotografia. Eu não acho que ela deveria ser indicada, assim, né? Não, ainda falta ver o Empire of Light. Mas entre as que estão, eu acho que não caberia, assim, né? Mas eu gosto muito da fotografia, eu acho que é um pouco isso. Ela tá um pouco apagada, ela tem um pouco aquela alteração de cores para dar uma envelhecida, né, no filme, para parecer que, né, tornar um pouco mais de época, né? Você assiste o filme com todo aquele clima de época e tal. Mas eu gosto muito da fotografia, principalmente nos momentos de noite no celeiro, assim, sabe? Tipo, em poucos momentos ali você tem fonte de 1, 2 luzes, assim, sabe? Tipo, os momentos mais escuros do filme. Pô, eu gosto bastante da fotografia nesses momentos, assim, sabe? Você tem alguns momentos que você tem somente luz da lua, assim, né? Entre aspas. Mas você tem praticamente luz da lua e mesmo assim você ainda consegue entender ao redor e tal. Eu gosto. Assim, e dessa diferença que ele faz, né, em alterar as cores e tal, ele tem essa fotografia mais diferente, né, um pouco. Talvez seja estranhamento. Ele puxa um pouco mais pro verde, pro amarelo, né, ele tem um pouquinho dá uma envelhecida mais na fotografia, gera um pouco esse estranhamento, mas eu gosto, e ele é um pouco sem saturação, e eu acho que é um pouco por causa disso, pra tirar mesmo o sentimento, a esperança ali pra combinar com o tema. Pra combinar com os sentimentos ali. Tanto que eu acho que até no final, né, dos poucos momentos que a gente tem dia e fora do celeiro, mas eu acho que ele parece que dá até uma clareada a mais, assim. Ele tá mais quente, né, no filme. Parece que a esperança volta um pouco, assim, sabe? Eu gosto da fotografia, assim. Eu não sei se merecia uma indicação, mas... E o que você falou da direção, eu acho que caberia, sim. Ainda mais que a gente tem 5 homens brancos, né? Eu acho que dá pra... Sempre dá pra tirar um pra colocar uma mulher e... Não, total. E, tipo, eu falo com tranquilidade, assim. Eu gosto muito do trabalho do Martin McDonagh, dos Daniels. Você não gosta tanto dos Daniels. Do Spielberg, do Todd Field. Eu, novamente, não sou um fã de Triângulo da Tristeza. E por mais que Triângulo da Tristeza tenha algumas coisas legais sobre ele, eu acho o trabalho da Sarah Polley, tanto com mise-en-scène, né? Escolher cada uma das coisas que vai aparecer em cena e tudo mais, quanto o trabalho com as próprias atrizes. Tá todo mundo muito centrado naquele tom do filme. São personagens muito diferentes, com ideias muito diferentes, crianças. Mas o filme ele tem uma tonalidade muito única, assim. Ele tem uma unidade muito forte. Então ela tá conseguindo controlar bem o tom das atrizes, o que a gente quer passar em dados momentos. Eu acho bonito mesmo, cara. Eu acho que a direção dela é bem melhor.
superior mesmo à do Ruben Östlund em Triângulo da Tristeza. Você pode até dizer que é até melhor que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Não sei se você acha isso ou não. Eu concordo, eu tiraria um dos dois pra colocar ela, achei que caberia assim fácil. Eu acho que caberia mesmo. Tipo, pra mim, esse é um snob. Depois de ver o filme, né? Esse é o último filme dos 10 que eu assisti. Mudou minha percepção por algumas coisas. Entrou nos meus favoritos do ano. Mas eu acho que esse filme podia ter tido mais carinho da academia. Eu acho real, assim. Ele tem a carona de Oscar, né? Tem. Mas talvez, não sei se o tema, se tudo isso agrada muito, né? Não sei. Não sei se é um negócio que a academia quer tocar, quer dar muita visibilidade e tal. É um assunto ainda muito delicado, né? E a academia tem essas coisas, né? O Oscar, ele ainda vive alguns anos pra trás, né? Pode ser preconceito mesmo. Até ser uma mulher que tá dirigindo, ser uma mulher que escreveu, também tem dessas coisas, né? O elenco ser 98% de mulher, né? E aí tem a cota, né? Que é o Ben Whishaw. Ele tá na cota masculina do filme. Vamos passar pros spoilers pra gente falar com um pouco mais de liberdade? Antes dos spoilers, eu quero trazer só um tema aqui. O que você acha da tradução que foi feita do título? Eu gosto bastante, viu? Você gosta? Eu gosto. Eu sei que, tipo, o livro tem o mesmo nome do filme, né? O Women Talking, é um livro de 2018. É baseado em acontecimentos, infelizmente, reais, que aconteceram aqui na América Latina. Mas eu gosto do Entre Mulheres, porque eu acho que ele combina muito com como se fosse um pacto, entendeu? Que é o que elas estão fazendo entre elas mesmo. Então, eu sei que em inglês é Women Talking e funciona perfeitamente o título, mas eu não acho que o filme em português ficou devendo, entendeu? Eu acho que esse Entre Mulheres significa muito, sabe? Porque entre elas é uma conversa diferente, é uma situação diferente, é um acolhimento diferente, e eu acho que Entre Mulheres é um título bem acertado, assim, não é uma tradução, é uma adaptação muito bem feita. Eu gosto bastante. Você não gosta do título? Pô, então, agora com a sua explicação, talvez eu goste um pouco mais. Mas na minha visão foi tipo, no momento das mulheres falar, parece que deram um boicote e nem no título elas falam, sabe? Ah, mas aí no filme fala. Pô, mas pra mim parece... A minha visão que eu tinha da coisa era tipo, entre mulheres. Pô, você tem um homem entre mulheres, sabe? Tipo, pra mim foi uma coisa assim, pô, você tem o... Não lembro nem o nome do personagem, mas aí você tem o... É Augustus? August. É só agosto mesmo. Você tem o Agosto lá no meio de todo mundo e é entre mulheres, sabe? Tipo... eu não tive essa impressão quando eu escutei. Parece que, pô, deixa mulheres falam, elas falam, sei lá, eu não acho que é ruim. A gente entra em várias questões. A mesma coisa quando a gente teve Little Women, né, no Brasil, que é Mulherzinhas o livro, mas a gente traduziu pra Adoráveis Mulheres. Eu, inclusive, acho que eu prefiro Mulherzinhas. Só que tem aquela coisa meio pejorativa, eu sinto. Que, tipo, pensando aqui, o público feminino com certeza assistiria um filme chamado Mulheres Falando. As pessoas que são mais progressistas também assistiriam. Eu assistiria facilmente um filme chamado Mulheres Falando. Mas eu acho que, ainda pelo nosso machismo estrutural, a cultura é muito vendida mais para homem do que para mulher. E aí você vê um filme chamado Mulheres Falando, infelizmente poderia tirar pessoas do cinema, eu acho, sabia? Eu não sei o quanto que eles pensaram nisso na hora de fazer a tradução. Mas o mundo super machista, eu sei que em inglês é o mesmo título, Mulheres Falando, mas aqui no Brasil eu sinto que eles não quiseram perder público. E eu acho que eles chegaram numa adaptação muito boa. Novamente, eu gostaria também que fosse Mulheres Falando, eu acho que seria tão significativo quanto. Ou melhor, mas Entre Mulheres ainda é uma boa adaptação, entendeu? Uma das coisas que eu pensei também quando eu tava pensando na tradução era pensar que talvez gerasse confusão com o Shiseido, né? Com Ela Disse, né? Que eu acho que ficou a tradução. E é recente, né, esse filme. É da mesma temporada, né? Então talvez... o que me veio na cabeça foi isso. Pô, não quiseram porque talvez gerasse confusão com o Shiseido. Mas eu falei, pô, mas
pô, entre mulheres. Eu não. Eu entendo o que você falou, tipo, e concordo, mas eu acho que parece que boicotar as mulheres falar até começou no título, sabe? Justo. Não sei, né, qual foi a intenção. Eu gosto do título, mas eu concordo com você que mulheres falando seria mais justo até. Tem que ver o sexo de quem assinou isso aí. Vamos pros spoilers, então? Vamos pros spoilers. Well, it does have. Yeah, spoilers! Cara, fala um pouco sobre a sua reação quando o carro do Censo aparece. Então, eu tava vendo esse filme e aí eu por algum momento achei que eu tivesse lido a legenda errado, sabe? Tipo, que eu tivesse entendido errado. E eu falei, meu, o que tá acontecendo aqui, sabe? Tipo, não é possível que é 2010, sabe? Que vem um carro do Censo falando que é o Censo de 2010. Falei, pô, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu comecei a refletir, aí mostra o carro, caixa de som. Falei, meu, que maluquice. Aí o filme ele fica mais bizarro do que ele já tá ainda, né? Porque eu tinha me questionado em algum momento o tempo do filme, só que aí também eu não tenho conhecimento pra isso, quando uma das atrizes tira a dentadura. Uhum. Eu falei, caralho, já tinha dentadura? Que ela fala que a dentadura não serve direito, alguma coisa assim, é grande pra minha boca. Ela fala, é grande demais pra minha boca. Aí eu falei, meu, que loucura, a dentadura, sabe? Tipo, nessa época já tinha dentadura. E aí eu fiquei com isso na cabeça, assim. Eu falei, pô, bizarro, né? Mas tá tudo bem. Eu não lembro se é antes de aparecer o carro do Censo ou se é depois, que ela fala também que eu esqueci o nome do personagem, a personagem da Claire Foy, ela andou até a estação móvel de saúde. Com certeza não seria uma estação móvel de saúde em 1800 e alguma coisa, né? Eu vou te falar que eu tava assistindo, eu tava muito impactado, assim, com a história que tá sendo contada. Todo momento é um soco no estômago, né? Toda vez que elas falam, adicionam algo novo pra história que elas estão contando, sempre que elas adicionam uma nova reflexão pra história que elas estão contando, é um soco, né? E eu juro pra você que antes disso acontecer, eu falei assim, esse filme, ele não é de época. Eu senti, em algum momento, eu falei, cara, esse filme é nos tempos modernos, porque vai ser mais um soco. Na hora que aparecer alguma coisa que diz que elas estão vivendo num mundo atual, vai doer, porque é muito triste, né? Tipo, já era triste se isso tivesse acontecido 3 séculos atrás. Mas isso acontecer hoje, eu acho que é ainda mais dolorido, sabe? Tipo, é ainda mais pesaroso, é ainda mais desesperador, é ainda mais, cara, desesperançoso mesmo, sabe? Então, tipo, eu não sei porquê, em algum momento eu tive essa impressão, e aí quando apareceu o carro, eu não fiquei chocado. Eu falei, putz, faz sentido sim. Eu não sei por que eu tive essa sensação. Eu acho que foi uma fala, na real, de uma das personagens, que alguma delas perguntam por que a gente não fez isso antes, ou por que a gente mudaria de posicionamento? E aí ela fala, porque agora we know better. Agora a gente tem mais informação, sabe? Tipo, hoje a gente é melhor educada. Eu não sei se essa frase me atingiu da maneira errada, porque eu acho que elas estão, na verdade, discutindo. Agora a gente sabe que são homens que estão abusando da gente, e não a versão inicial de que são fantasmas ou Satã, né? Agora a gente sabe que são homens. Eu acho que ela quis dizer isso, mas na hora eu falei assim, por que agora elas sabem mais? O que elas sabem mais? Pô, eu senti que hoje as mulheres entendem melhor como isso é abusivo, como isso é tóxico, como isso é ruim e não aceitável socialmente, do que 400 anos atrás a nossa sociedade aceitava esse tipo de situação, ou esse tipo de explicação, entendeu? Mas elas não fazem parte dessa nova geração, né? Elas não fazem, elas de fato não fazem parte de uma sociedade educada, né? Eu não sei, eu tive uma impressão e no fim eu até tava certo, mas talvez pelos motivos errados até. Não, mas é bizarro demais a forma como o filme começa, né? Que ele te apresenta isso. Eu demorei alguns minutos pra entender o que de fato tava acontecendo ali quando começa a cena com a menina sangrando. Não foi a primeira coisa que me veio na cabeça.
né? Eu tava pensando, porque é uma criança, né? Eu falei, pô, né? será que o pessoal nessa época não sabe da menstruação? O que tá acontecendo aqui, sabe? Tipo, Uhum. foi o primeiro questionamento que me veio na cabeça, porque é uma menina ali com seus 14 anos, eu falei, pô, em que ano que é isso? Que o pessoal não sabe disso, que acontece com todo mundo. E aí o filme avança mais um pouco, eu falei, meu, não é possível que a gente tá indo pra isso, sabe? E eu gosto que ele tem, logo no começo ele tem um corte, e aí ele fala, a partir daqui é uma história fictícia que aconteceu na cabeça das mulheres, um negócio assim. Isso, ela fala, isso daqui é uma confabulação maluca de uma cabeça feminina, né? Porque é isso que é assim que eles falam que é tratado, né? Esse tipo de sociedade que elas estão pregando, essa comunhão que elas têm, essa própria discussão, não existe, não cabe no mundo real, porque a gente vive uma sociedade horrível e machista. Então isso só pode ser fruto de uma mente maluca, sonhadora de uma mulher, sabe? Tipo, daqui em diante nunca aconteceu. As mulheres, é o delírio coletivo, Pois né? é. Cara, é muito forte. Eu acho o filme, como eu falei lá no começo, violentíssimo. Toda vez que elas colocam alguma nova reflexão. Eu gosto de 95% das reflexões. Pô, os flashbacks são bons demais também, Os né? flashbacks são pesados, né? Assim, bom Bom como filme, tematicamente, não, eu entendo. Mas toda vez que elas põem uma nova reflexão na mesa, pra mim o filme adquire um novo tom. E eu acho que é isso que a Sarah Polley fez bem demais ao escrever o filme. Eu não sei o quanto que é mérito do livro, Uhum. né? É um livro bem moderno também. Ou o quanto que é do roteiro. Mas e aí sempre vira mérito do roteiro de saber o que adaptar também. Mas sempre que elas levantam uma nova discussão, eu acho que o filme, ele respira de novo, entendeu? Em nenhum momento eu senti que tava maçante a discussão delas. Em vários momentos eu senti que eu queria que elas discutissem ainda mais aquilo que elas estão colocando em pauta. Às vezes, eu acho que as discussões giram em torno de pautas muito atuais. Sim. E nem sempre acerta, assim. Às vezes elas até param a reflexão no meio do caminho. Quando elas falam, por exemplo, mas nem todo homem, eu fico tipo, não, realmente, mas nem todo homem seria a primeira coisa que um homem diria, sabe? Ao mesmo tempo, a Beatriz me elucidou um pouco sobre isso, e eu concordo com ela, ela fala que aquelas mulheres, elas vivem numa situação onde elas foram não educadas, onde elas não têm esse tipo de reflexão, elas não foram ensinadas a pensar e refletir e filosofar sobre esses assuntos. Então, às vezes, até a concepção mais básica que elas têm sobre alguns assuntos e a não continuação desses temas é porque elas nem conseguem elaborar. Então, tipo, elas não conseguem avançar naquela discussão filosófica que elas estão tendo. Então, elas simplesmente cortam e vão para outra coisa, entendeu? Sim. Elas param no meio do caminho a reflexão, até onde elas vão refletir sobre um assunto que elas não conseguem debater amplamente. Então, essa é a reflexão que a Beatriz trouxe depois que a gente assistiu o filme e conversou sobre. E eu acho importante trazer. Em vários momentos eu não gostei, enquanto eu assisti. Em vários momentos, não. Pouquíssimos momentos eu não gostava de algumas discussões que elas levantavam. Mas também tem esse outro porém. Então, eu acho justo. Eu acho que o roteiro é redondíssimo e, pra mim, não sei pra você, merece muito ganhar de roteiro adaptado. Sim, pra mim dos 5, assim, ele é o favorito, é o melhor, assim, e eu acredito que vai ganhar, e merece e vai ganhar. E complementando um pouco do que você disse, e eu acho que é até um pouco isso mesmo, foi a impressão que eu tive durante o filme, tem uma frase que, tirando todo esse... Tirando não, né? Não tem como, mas todo esse drama, a gente ainda tem a história, né? Como é feito em muitas outras obras, a história é contada por uma criança, né? Uhum. Ou seja, você tem essa visão do caos contada por uma mente que ainda não entende absolutamente tudo, né? Porque desde o começo é contada pela... Eu não sei nem o nome da atriz, é a Greta, né? Eu acho que é. Eu vou te dizer que eu não conheço a menina. Não, então, mas eu digo a personagem e tal. Que ela tá contando pro bebê da Ona, né? Ela tá contando pro bebê da Ona. É bem poético até, né, isso.
Então, é meio que um negócio meio que o menino do pijama listrado, sabe? Tipo, eu acho que pega toda essa ideia de você contar de uma ótica infantil, que a criança tá tão introduzida no assunto como todo mundo ali, né? Uhum. E eu acho que até o conhecimento que ela tem sobre as coisas tá quase equiparado com todo mundo, né? As mulheres só viveram mais e tiveram mais experiências, mas o conhecimento eu acho que tá no mesmo nível todo mundo. E ela fala em algum momento que elas não sabem nem o nome pra dar para aquilo, né? Porque é um pouco do que você falou, tipo, como elas não foram educadas, né? Não sei nem como foi concebido aquilo, sabe? Em que momento começou e foi criado aquilo, o quão parente elas são, sabe? Tipo, Uhum. porque como começou, sabe? Tipo, com 2 mulheres e aí foi criando tudo aquilo, sabe? Tipo, porque você tem idosas mesmo, você tem, tipo, duas mulheres que sobreviveram a uma certa idade, né? O resto são Jovens, né? um pouco mais jovens e crianças, né? Então, e aí ela fala em certo momento que ela não tem palavra pro abuso que ela sofre, né? Tipo, ela não consegue dizer que foi estrupada, sabe? Tipo, e não existe essa palavra no vocabulário, né? Porque, né, como você disse, elas não foram ensinadas, elas não foram educadas, né? Então, não tem nem como elas Como elas avançar alguns degraus, né? Tipo, pô, tá acontecendo isso aqui, mas não tem nenhuma palavra pra isso, né? Porque se tem algum conhecimento que vieram dos homens, essa não vai ser a palavra que eles vão passar, né? Tipo, então... Não, com certeza. E só eles são ensinados e eles que ditam, né? Elas falam isso no filme, que eles ditam as regras e o vocabulário e tudo mais. Então, jamais que seria considerado estupro, né? Na mente deles. Sim, a palavra nem... Não existe mesmo, né? Não tem por que existir, sendo que é uma comunidade ali e tal. Tem uma coisa que eu ia te perguntar. Se você tinha a impressão, em algum momento, que elas não iriam embora. Pô, eu tinha muito. Tem toda a discussão, né? O filme começa com elas votando se elas vão ficar e não fazer nada, ficar e lutar, ou partir, né? Uhum. E elas, nossa, felizmente elas descartam de cara ficar e não fazer nada. Pouquíssimas mulheres da vila querem ficar e não fazer nada. E elas partem para discussão mais objetiva entre ficar e lutar ou partir. Eu vou falar pra você que eu não tive em nenhum momento a impressão de que elas ficariam. Eu acho que exatamente pela narração da menina, que ela tá falando, a gente estava votando pra decidir em que mundo você iria nascer e assim por diante. Eu acho que não teria essa narração se elas tivessem escolhido ficar e lutar, entendeu? Então, por todo momento, eu tinha medo de algumas ficarem, entendeu? Mas que essa não seria a decisão que ia ser tomada ali. Que elas, de fato, iriam embora. E acho muito bom que elas, de fato, tenham ido embora, né? Mas você teve essa impressão de que meio a meio, assim, coisa? Eu tive esse medo de que em algum momento fosse dar muito errado, sabe? Tipo, ou que algumas mulheres fossem desistir por algum motivo, como a personagem da Frances McDormand faz, né? Que ela é uma das que fica, né? Então, eu achei que em algum momento o grupo fosse rachar mais, assim, e que fossem menos pessoas que ou que ia dar bosta, e fosse descoberto, e que os caras iam vir, e ia rolar uma guerra. Porque o que a menininha, quando conta também, né, você percebe que ela ficou viva, ela fala que essa história termina antes de você nascer, né? Então, tipo, você não tem muito tempo ali também, né? A mulher já tá grávida de uns 3, 4 meses. Eu tava com esse medo de que fosse dar merda, assim, sabe? Tipo, a decisão de ir, eu acho que tava muito clara, assim, nas que tinham essa opinião. A personagem principal lá, a grávida, né? A Ona. Isso. Ela tá muito clara e ela ia mesmo se fosse sozinha, assim, né? Ela é a que de certa forma lidera o grupo ali, né? Ela parece que é a que pensa mais atual, assim, né? Que quer até coisas que a gente hoje, no mundo moderno e livre, entendeu? E com todo o conhecimento e livre, a gente ainda não tem o que ela deseja, né? Tipo, de tão pra frente que ela tava, né? Não, loucura total. Tem uma hora que ela fala, a gente não tem que decidir prós e contras, a gente tem que dizer
o que a gente quer. Se a gente for ficar, como que vai ser as coisas? Pô, ela começa a estabelecer coisas ali que eu falo, pô, eu também queria que fosse assim, sabe? Não. E eu acho que tem 2 momentos que elas sementam essa discussão e não tem mais como voltar. Que é quando, um primeiro momento em que ela fala que a opção de ficar e lutar só gera mais violência, e aí vai contra o que elas acreditam, mesmo que elas fiquem e não façam nada, ainda vai existir violência contra o próprio corpo delas, entendeu? Porque se elas não fizerem nada, nada vai acontecer e tudo vai continuar acontecendo, né? Do jeito que acontece. Uhum. E eu acho que o outro momento, que é muito bonito e forte, assim, que ela fala, não existem motivos para não ir embora. Não existem motivos negativos. Não tem negativo. É só prós, não tem contra. Então acho que a partir desse momento não tem mais. Quando elas percebem, né? É bem um estralo mesmo, que ela rola uma discussão e aí ela solta isso no meio da briga. É muito bom, é muito forte. Eu gosto muito do roteiro desse filme, eu gosto bastante da direção e das atuações desse filme. Eu acho que ele é bem forte. Um dos melhores dessa lista do 10 aí. Eu acho que ele é melhor do que a maioria dos filmes que tá indicado. E não vai ganhar, né? Infelizmente. Ah, eu acho bem difícil. Acho bem difícil, mas espero que ele leve o merecidíssimo roteiro adaptado. Sim, pra dar mais visibilidade pro filme também, né? Ver se... E torcer aí pra ter uma ediçãozinha do livro em português, né? Porque não tem. O MM Tolkien, por enquanto, só tem a publicação em inglês aqui no Brasil. Que você pode comprar na Amazon, mas eu sinto que é um bom livro para ser discutido e lido. Então, tomara que venha em algum momento. Espero que o filme faça sucesso suficiente para gerar um interesse das editoras de traduzirem, né? Eu quero puxar só uma coisinha do filme que me incomoda. Me incomoda um pouco, assim. Eu acho que poderia ser mais suavizado. Que é todo o drama do personagem masculino lá. Fala Albus. demais, né? Eu acho que nem precisa. Pô, e eu acho que tem muito... Às vezes... ele rouba um pouco a história pra ele, assim, sabe? Ou tenta, né? Eu acho que não consegue, mas parece que tenta, sabe? Com aquele negócio, sabe por que você tinha uma arma? Sabe? Tipo, e aquele romancinho dele com ela, sabe? Tipo, e ele todo momento querendo ir junto, sabe? Tipo, ele parece que quer entrar no meio, não, mas eu vou. E aí o pessoal, não, você vai ficar pra ensinar os homens. Pô, parece que fica chato, começa a ficar chato. Você fala, puto, o cara quer ir, Esse plot dele, né? Eu tenho a minha amiga Natália, ela comentou. Quando a gente saiu, ela falou assim: não acho perfeito, acho que o filme podia cortar até um tempo mesmo. Eu falei: o que podia cortar? Ela, todo o plot do Ben Whishaw. Não precisava desse personagem, não precisava estar ali. Eu falei: eu concordo. Eu entendo que elas chamaram. Tem a justificativa, elas chamaram ele pra ele registrar. E aí você, o que ele vai registrar, né? E aí ele registra pra deixar lá pros homens lerem, sabe? Tipo... É como uma história, né? Tipo... Precisa mesmo. Escreva aí na lousa os prós e contras. Elas não vão ler. Elas não sabem ler. Então, tipo... Não é nem pra elas que ela tá escrevendo. Estão escrevendo pros caras. Como um registro, ela fala, né? Em algum momento. Como um registro arqueológico do que vai ser encontrado. Parece como os homens da caverna descobrindo, né? Tipo, saindo da caverna de Platão, antes a gente vai desenhar aqui, ó, não olha mais pra parede, olha pra trás. Isso. Sabe? Tipo, é meio que isso, né? Tipo... Eu acho que seria até mais bonito se ficassem só os desenhos nas paredes, entendeu? Fica bem essa ideia do pintura rupestre mesmo, né? Que é como elas votam, né? Que é tipo a vaquinha, a faquinha, duas pessoas lutandinho. É bonito, eu acho que podia ser só desenho mesmo. Eu acho que... ia ficar ainda mais forte, né? É o que eles focam no final, eles focam nos desenhos, eles nem focam no que tá escrito. Então, eu concordo que o Ben Whishaw nesse filme é só o exemplo do nem todo homem, né? É tipo, nem todo homem. Mas também... Não precisava mesmo. Eu concordo, o arquinho dele é bem... Parece, o que eu senti um pouco é meio que, pô, vamos pôr esse homem aqui, mas ele não vai falar, sabe? Tipo, porque em muitos momentos ele tenta falar e aí as mulheres ainda eu acho que ainda dá uma brecha pra ele, falar, não, fala, você tá aqui igual nós. Sabe? Tem uma hora que ele levanta a mão pra falar. Pô, eu gosto disso, de você jogar o homem lá embaixo, sabe? Pô, agora a gente inverteu essa porra. Mas eu acho que ele ainda tem muito espaço e... Muita opinião.
Eu acho que tinha que ser menos. Toda hora que ele fosse falar, alguém fizesse... sabe, tipo... Pô, eu acho que ia ficar melhor, sabe? Se fosse em todo momento que ele vai falar... Ô, cala a boca, você não tá aqui, você só tá aqui pra escrever. Põe no seu lugar. Eu também acho. O lugar de homem é escrevendo na parede. Já basta gente aqui falando pra caramba. É, Vamos fechar então, pra gente falar menos. vamos fechar. Que nota que você deu pro filme? Eu dei 4 estrelas. Eu dei um redondo 4 estrelas também. Baixei até nota de outros filmes que, pra mim, estão concorrendo, não são tão bons quanto esse. Já falei, né? O Triângulo da Tristeza, eu não vou nem falar, mas o próprio Nada de Novo no Front, que era um 4, virou um 3,5. Eu também ainda não tinha visto esse filme e tinha colocado que Nada de Novo no Front venceria o Oscar de melhor roteiro adaptado. Nem de longe eu espero que isso aconteça, eu quero muito que não aconteça. E agora essa é a minha nova aposta aí, e tô feliz com ela e espero que a Sarah Polley faça muitos filmes ainda. Animado pra ver o que ela tem pela frente. É um ótimo filme. Recomendo, assistam no cinema, porque vale a pena. É um ótimo filme mesmo. Acho que só por toda a discussão e tal, eu acho que merece ser assistido, né? A gente teve um negócio parecido, né? Que eu já falei, que foi o Ela Disse, né? E esse aqui, ele fala sobre o mesmo assunto, quase da mesma forma, só que 1000 vezes melhor, né? Pois é. Então, é isso, Guilherme. É isso. Ficar na torcida aí pro dia 12 e ganhar como roteiro, que eu acho que filme é bem, bem dificinho. Acho que infelizmente até o Top Gun, o herói do cinema, tem mais chance do que o Woman Talk. Pra academia, não pra mim. Isso, pra academia. É muito triste, mas é isso aí. Eu concordo que Top Gun é mais cara de filme de academia mesmo. Mas é isso, com esse a gente fecha 9 filmes indicados ao Oscar dos 10, falta só Avatar. E sigam a gente, que a gente vai fazer o de Avatar ainda. A gente vai fazer, se tudo der certo, mais um episódio falando só sobre as nossas apostas pro Oscar de 2023, que vai lançar no dia do Oscar. E depois a gente não vai parar, a gente vai continuar com todas as nossas redes sociais, que agora a gente tem até TikToker, a gente virou TikToker depois de velho. A gente vai continuar fazendo nosso podcast sobre lançamentos da semana, sobre várias coisas bem legais que a gente tem projetado pro ano. Então, segue a gente em todas nas suas plataformas favoritas, segue a gente nas redes sociais, avalia na Apple Podcasts, no Spotify, interage com a gente no Spotify. Agora a gente tem caixinha de pergunta, a gente tem enquete, né? Interage com a gente, é bem legal. E segue a gente aí para continuar sendo atualizado sobre cinema, essa arte que a gente gosta tanto. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Até.